Veja você, torcedor, como você é chorão, tá? Saiu a lista aqui na Globo.com, eles fizeram um balanço legal dos jogos que os árbitros interviram através do VAR, né? Na verdade, o VAR interviu na decisão do árbitro e mudou a decisão a favor ou contra. Isso significa, na cabeça do torcedor, muitas vezes uma interpretação equivocada, que é assim, o juiz deu mais mudanças a meu favor ou contra mim, isso significa que eu fui mais roubado ou mais prejudicado. Na verdade, não. Na verdade, quando o VAR entra, o VAR ele erra muito menos do que a arbitragem, tá? Então, excluindo alguns lances individuais, quando o VAR entra e corrige a arbitragem a seu favor, significa que o juiz havia errado contra você. Quando o árbitro corrige contra você, o VAR, significa que o árbitro havia apitado a seu favor, ele havia errado a seu favor. E aqui você tem uma ótima possibilidade de desmistificar algumas grandes mentiras. Passadas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, nós temos o Bahia como mais favorecido pelo VAR durante a competição, o que significa que o árbitro do jogo cometeu erros contra o Bahia, porque o VAR teve que ir lá e mudar. Então o Bahia é o time mais prejudicado pela arbitragem convencional dentro de campo durante os 90 minutos. Foram 3 vezes que o VAR entrou para mudar o resultado a favor do Bahia. Então o árbitro errou 3 vezes contra o Bahia. O segundo é o Grêmio, com 2 vezes que o VAR entrou para corrigir alguma coisa. Excluindo, evidentemente, os erros que o VAR não pode entrar. Só conta, obviamente, só entra o VAR, porque você sabe que é gol, pênalti, lance de agressão, cartão vermelho e impedimento, né? Em caso de gol, tá? O impedimento não é em qualquer lance, não. Em caso de gol. Então, você tem aqui algumas mudanças. Tem um equilíbrio bem razoável, tá, cara? A maior parte dos times é 2 para cá, 3 para lá, 2 para cá, 1 para cá. É bem equilibrado. O time que mais teve teve arbitragens, que o VAR teve que entrar para corrigir, ou seja, o time que mais foi ajudado, erros de arbitragem a seu favor, foi o Cruzeiro, com 4 lances do VAR que ele entrou para mudar contra o Cruzeiro, porque o árbitro tinha dado outra coisa. Então, olha como são as coisas. Na cabeça do torcedor isso não para. Você não vê discussão nenhuma com gente falando assim, mas poxa, o Cruzeiro está sendo ajudado pela arbitragem, o Bahia está sendo roubado. Não tem essa discussão. E são os 2 times que a estatística mostra que o árbitro de campo mais errou. O segundo time que mais teve proporcionalmente erros a seu favor, ou seja, que o juiz errou a seu favor, foi o São Paulo. E depois Atlético Paranaense e Santos. O Santos não está bem no campeonato, né? O São Paulo mais ou menos, o Cruzeiro está fazendo um papel surpreendente, embora também esteja mais ou menos na tabela, mas faz um papel surpreendente pelo momento que ele viveu. Esses times são os times que o juiz mais errou a favor, e o VAR teve que mudar o erro contrário na interpretação dele, né, ao chamar o árbitro para alterar. Os times que foram mais vezes com alteração a seu favor, ou seja, que o árbitro havia errado, o árbitro havia errado contra eles durante o jogo, foi América Mineiro, Grêmio e Bahia. Esses times tiveram, o Bahia e o Grêmio tiveram, o Bahia e o América Mineiro, 3 erros mudados a seu favor, e o Grêmio está nessa estatística porque ele não teve nenhum erro mudado contra ele, e sim 2 a favor, então entra na estatística do saldozinho que a Globoesporte.com fez através dos lances. Aí lá na Globoesporte.com tem todos os lances, etc, e é evidente que você vai dizer que, porra, mas tem lance que eu não concordo, tem expulsão que eu não concordei, que foi uma interpretativa e tal, e isso tudo bem. O que eu estou usando aqui é aquilo que de fato o vídeo mostrou e mudou. Então, nessa tabela aqui, irmão, você tem um equilíbrio muito grande de jogos a favor e contra, de mudanças a favor e contra, na enorme maioria dos times. E você tem uma leve discrepância para o Cruzeiro a favor dentro do campo e contra no VAR, e para o Bahia contra dentro de campo e a favor no VAR. Essas são as únicas 2 discrepâncias que você tem forte nessa lista. Todas as outras são de equilíbrio. E esses 2 times não são alvo de grande discussão sobre serem ajudados ou serem prejudicados. E mostra para vocês aquilo que eu sempre digo. Por mais que haja um monte de suspeita, porque a gente está no Brasil e a gente tem mais que suspeitar de tudo mesmo, nós estamos no país mais corrupto, esquemeiro que o mundo deve conhecer, existe uma mentira muito grande contada sobre as manipulações no futebol com tendências políticas, quando na verdade a ruindade dos árbitros é o principal fator, disparado. Os árbitros não são preparados, não podem, a CBF não quer contratar, tem uma questão de CLT também que prejudica, enfim, tem uma série de circunstâncias no Brasil que é melhor você ter um árbitro amador que durante a semana ele tem uma outra atividade do que você ter um árbitro que treina a semana inteira e se prepara
para o jogo de domingo para cometer menos erros. Mas os erros do VAR estão aí, essas são as estatísticas, e portanto fica um pouco difícil refutar esses dados aqui. E não estou dizendo que o Cruzeiro é ajudado, nem que o Bahia é roubado. Estou mostrando para vocês que isso tem acontecido com alguns times que não estão nessa pauta. Se tivesse aqui o Flamengo como time mais ajudado e o VAR corrigindo contra ele, você ia dizer o seguinte: olha aqui como o Flamengo é ajudado pela arbitragem. Você validaria um discurso convencional de muitos anos. Se tivesse o Corinthians nessa situação, eventualmente um Palmeiras, enfim, um time muito grande ali na frente, você diria isso. Você fala, mas olha, eu sempre falei que esse time é ajudado. Olha aí, ó, como o VAR tem que mudar contra ele, porque se não é o VAR, esse time é ajudado pela arbitragem. Você diria isso. Não é o caso do Bahia, não é o caso do Cruzeiro. Então, esse é mais um gráfico que demonstra a você que, infelizmente, nós temos uma arbitragem horrorosa no Brasil e não necessariamente que isso seja um esquema de manipulação nem nada. O que não isenta a possibilidade de haver coisas erradas no futebol brasileiro, tá? Que fique muito claro isso. Só que a gente só deve acusar as coisas quando a gente tem um indício forte, uma certeza. O que nós temos hoje são algumas apostas esportivas envolvendo jogadores e que, inclusive, já foi abafada. Né? Se você tem um pouquinho de percepção, você viu que a cortininha de fumaça já virou para outra coisa. A mídia ela faz cortinas de fumaça conforme convém e automaticamente a justiça no Brasil e os encarregados de ir atrás das coisas, eles também escolhem. Então, se amanhã de manhã eles acordarem e falarem assim, queremos João na capa da Globo durante uma semana, eles pegam o João, levantam a vida do João e fazem 1000 suposições sobre João, e João vai ficar na capa de todos os sites durante uma semana e todo mundo vai ficar discutindo a vida do João. E se daqui uma semana eles falam assim, bom, então já deu o João, né? O João é inocente, mas deixa o João, já fudemos a imagem do João. Vamos para outro, porque esse negócio aqui precisa parar. Nós precisamos falar de outra coisa, porque agora tá chegando em Marcos. Marcos é maior que o João, então é melhor a gente parar antes que chegue no Marcos. Então, porque o Marcos realmente fez merda, então no Marcos não pode chegar, no João pode. Então vamos mudar? Vamos mudar. Faz o seguinte, levanta um escândalo suposto ali de não sei o que lá, ou então fala de tal coisa lá do presidente ou do outro, pum, uma semana de... Né? E aí a gente fala, quando aconteceu o negócio das apostas, eu fiz um vídeo aqui dizendo que tinha fase 3, que eu recebia fase 3, fase 4, que eu não tive acesso ainda, e que as coisas iriam caminhar. E eu disse no vídeo, se isso parar do dia para a noite ou diminuir muito fortemente, é porque chegou em alguém grande. Eu não tenho essa informação. Eu tenho esse feeling, que é o mesmo que a maior parte de vocês tem. Isso era todo dia uma grande bomba e de repente isso virou uma noticiazinha de rodapé que não interessa mais. Se isso foi um efeito justiça, se isso foi um acordo, ou se isso foi pago para a parte da imprensa ignorar o fato, não saberemos. O que a gente sabe é que é muito estranho como as coisas do Brasil se tornam extremamente relevantes e do dia para a noite elas viram uma notícia de rodapé e outra coisa menos relevante ganha importância. Mas eu avisei que aconteceria, né? Quando chegasse lá em cima...